toca o melhor da música evangélica. Que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu e ele mesmo quem tomou. Eu glorifico o teu nome, meu Senhor. Só que tem louvores de todos os tempos. Melhores louvores. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo que eu tenho eu ofereço a ti. Te dou meu coração, ele não pertence a mim. É um espacinho pra me encher. Ligado no Mundo Gospel de primeira qualidade. Não é por acaso este teu sofrer, na hora certa Deus vai te surpreender. Simplesmente uma bênção. Viva a alegria. Viva. Momento de meditação. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Romanos 11:36. Reconhecer essa verdade nem sempre é fácil, porque nesses tempos pós-modernos cada vez mais o homem entende-se autossuficiente, capaz de todas as coisas e centro de tudo. Parece que todas as coisas acontecem de forma mecânica e automática, massificados pelos meios de comunicação, com olhos e orelhas presas à televisão. Ficamos muitas vezes cegos para a criação que nos cerca e não nos damos conta de que tudo existe por meio dele e para ele. Precisamos resgatar com urgência o gosto doce dessa verdade e com alegria infantil mergulhar outra vez na densidade desta afirmação. Tudo existe por meio dele e para ele, inclusive você e eu. CYJ 830 1060 kHz. Rádio Mais Alegria AM. Grande Florianópolis, Santa Catarina. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo apresenta o programa Encontro com a Palavra. Uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Direção Pastor Edival Pisoni. Apresentação Irmão Ulisses Hidalgo. Está movendo grandemente nossas vidas. Com os olhos da fé eu contemplo. Graças a Deus, é com prazer, estamos mais uma vez entrando no seu lar com o programa O Encontro com a Palavra. Esse programa que traz esta palavra que vem do coração de Deus direto para o seu coração. Estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, quando já estamos em 2020 e queremos desejar a todos os nossos ouvintes um ano abençoado, um ano cheio das bênçãos de Deus, porque se você tiver as bênçãos de Deus na tua vida e você ter o autor das bênçãos, que é o principal, então você irá muito bem. Então quero saudar a todos nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome que é sobre todo nome. Esse nome, o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para expulsar demônios, tem poder para curar enfermos e tem poder para trazer alívio àquele que está angustiado, necessitado. O nome do Senhor Jesus Cristo é o nome que é sobre todo nome, ao qual a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que este nome realmente
é maior, é o nome poderoso, é o nome do nosso Deus, né? Jesus Cristo, ele foi a manifestação do Deus invisível. Paulo disse aos Colossenses que ele é, Colossenses 1, falando da plenitude que habitou em Jesus Cristo, falando que ele manifestou a Deus, porque o próprio Jesus falou também e disse: manifestei o teu nome aos homens. Então ele estava a manifestação de Deus. Então quem é Jesus? É o próprio Deus encarnado. Eu quero nesta noite deixar uma escritura já de abertura, que você possa acompanhar e que você possa receber as bênçãos da palavra, que você receba esta vida que a palavra tem, porque diz a Bíblia que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Isaías capítulo 49, versículo 15. Medite nisso, amado ouvinte, e veja quão grande é o nosso Deus. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? É uma pergunta, né? Pode acontecer isso? Uma mulher, uma mãe, esquecer-se do filho que trouxe ao mundo e que não se compadeça dele? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Sabemos que aqui refere-se à tua oração, à tua súplica. Muros na Bíblia fala de oração, fala de doutrina. Então, a tua petição, a tua súplica está continuamente perante mim, diz o Senhor. Quem? Aquele Filho de Deus. Porque aqui Isaías, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, fala as palavras que Deus queria falar. O que Deus quer falar através de Isaías é isso. Falando de filiação. Deus dá o exemplo de um filho natural que uma mãe pode esquecer-se. Ainda que você pode pensar, mas uma mãe esquecer do filho? Mas é o que ele falou, pode acontecer. Só que ele não esquece dos seus filhos. E sabemos que filho é algo tão importante, que filho é natureza. Filho é algo que vem daquela pessoa. É algo que aquele homem, aquela mulher, eles trazem ao mundo este filho, então faz parte daquela família. E quando você nasce da palavra, você torna-se um filho e uma filha de Deus. Então, filiação. Quando você é filho de Deus, você está na palma da mão dele. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Deus, ele está atento ao clamor dos seus filhos. Então, que você possa nesta noite lembrar disso, que para você realmente ter esta proteção divina, esta bênção completa, porque muitas pessoas alcançam com a fé algumas bênçãos. Só que o maior dom que Deus deu para a humanidade foi a vida eterna. E essa vida eterna você só vai obter ela quando você torna-se filho de Deus. Se você não tem essa vida eterna em você, porque a vida eterna só tem através do novo nascimento, você vai lá para São João capítulo 13, você vai ver isso. Que quando ele falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. É ter uma nova natureza, aquela natureza divina nascer no coração do homem. Aquilo que Ezequiel disse, que tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. É a natureza divina. E a natureza divina, Pedro fala que ela vem através da fé, da paciência, do conhecimento, da temperança, as 7 naturezas que estavam em Jesus Cristo, até chegar ao amor fraternal e a pedra de coroa, que é o amor divino, que é o próprio Deus habitando naquela pessoa. Então, quando você tem a natureza de Deus, você é filho dele. Então, que você possa meditar, e nós vamos falar um pouquinho mais nessa noite sobre filhos de Deus. Filhos de Deus que nascem do Espírito, que são guiados pelo Espírito.
Mas vamos ouvir uma canção nesse momento e que você possa ter uma boa programação, nos acompanhar e fique realmente crendo que tudo é possível para aquele que crer. Em nome do Senhor Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em
Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu... Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo, Rua Victor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos: quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Hoje se demoram a passar. Eu cuido de ti. Quem é esse que cuida de ti? É o próprio Jesus. É Ele, através do Espírito Santo. Ele está hoje com o seu ministério, o ministério de Filho de Deus, através do Espírito Santo, guiando as vidas dos seus filhos. Ele prometeu voltar, e no dia de Pentecostes você vai ver em Atos capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo foi manifestada, ali não era outro não ser o próprio Jesus Cristo, que estava descendo na forma espírito, aquele Deus que habitou em carne, morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, ficou ali com os discípulos por em torno de 40 dias, ele foi assunto ao céu novamente, mas ele disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E daí você vai ver que quando eles receberam aquele espírito, aquele poder, e Pedro saiu pregando, e ele foi inaugurado a igreja. Começaram a batizar pessoas. No primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali, Jesus estava cumprindo já a sua promessa. E você vai ver ele se apresentando a Saulo de Tarso. Não era outro, era ele mesmo. Quando Saulo, perseguindo os cristãos, Paulo consentiu na morte de Estevão. Era um perseguidor, e agora ele depara com aquela luz, e aquela luz era o mesmo anjo do pacto que estava com Israel, e ele disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo não estava perseguindo carne e sangue, estava perseguindo o próprio Jesus Cristo, que agora não estava mais em carne humana ele mesmo, mas ele estava naqueles cristãos que receberam o Espírito Santo. E por que Jesus Cristo falou para Saulo: por que me persegues? Se ele receber o Espírito Santo, e agora Jesus se apresenta e diz: por que me persegues? Se fosse dividir Deus em três, ele teria que falar assim: por que você está perseguindo o Espírito Santo que está nos cristãos agora? Mas ali ele falou: por que me persegues? Porque o Espírito Santo é o próprio Jesus. O Espírito Santo é o próprio Deus que enche os céus e a terra. Não há como dividir Deus em três, mas há como você ver ofícios que Deus tem. E um dos ofícios de Deus é ser pai. E o pai, ele tem filhos. Por isso, Paulo disse que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus era o Filho de Deus em carne, a manifestação da palavra em carne humana, ao qual você lê aqui em São João I. E você vê Jesus agora morrendo, ressuscitando e dando esta liberdade para que Deus então agora pudesse trabalhar no coração dos seus filhos através do poder do Espírito Santo, guiando pela Escritura. Ele falou que viria esse Consolador, viria esse Espírito de verdade que guiaria o povo em toda a verdade. E o Espírito de Deus não pode contradizer o seu Espírito. Então, esse atributo de Pai que Deus tem, porque Deus é esse objeto de adoração, ele tem um ofício de Pai. E um homem só é pai quando ele tem filho. E agora você é filho de Deus, então você é esses entre muitos irmãos. Mas para você tornar-se filho de Deus, há um processo. Assim como para uma criança vir ao mundo há um processo, há uma gestação.
E ali no nascimento, há 3 coisas que acontecem antes da criança vir. Ali há a água, sangue e há o espírito da vida que está ali. Então você vê que para um cristão, ele tem que passar por esse processo do novo nascimento. E você vai ver em São João capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, falando de quem? De Jesus. Ele veio para os judeus, ele veio para Israel, que era seus filhos, que era a sua nação. Mas os seus não o receberam. Eles rejeitaram a Jesus Cristo, rejeitaram o próprio Deus, rejeitaram a palavra da hora, porque ele foi duro muitas vezes. Jesus não passou a mão simplesmente na cabeça dos fariseus, daqueles homens da lei. Ele simplesmente pregou a verdade, ensinou as Escrituras e censurou aqueles homens da lei. Ele censurou forte pela palavra e chamou eles até mesmo de filhos do diabo. Eles falaram que eles eram filhos de Abraão. E ele disse: vocês têm por pai Abraão, mas as vossas obras não condizem com a filiação. Se vocês são filhos de Abraão, as vossas obras não condizem com essa filiação, porque Abraão, ele mostrou outra obra. E quando você vê no versículo 12, a Escritura falando sobre ele: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, para você ser filho de Deus, amado ouvinte, você tem que passar por esse processo do novo nascimento, que é morrer para você. Aí você vai lá para Romanos capítulo 6, onde fala da morte, do sepultamento e da ressurreição. Porque diz a palavra: porque todos aqueles que foram sepultados em Cristo também ressuscitarão com Ele na sua ressurreição. Então, para você nascer de novo, você tem que morrer para você. Esse homem exterior, essa mulher exterior, tem que morrer para si mesmo. Morrer que morte, irmão? Esta morte que vai matar essa natureza humana pecaminosa, os desejos carnais, os desejos pelas coisas mundanas. Como pode um homem ou uma mulher que se chama um cristão estar envolvido com coisas erradas? Estar de mãos dadas com o mundo? Ah, mas isso não quer dizer, não faz mal, não tem importância. Como? A palavra é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, há um nascimento, há uma nova criatura que tem que ser gerado no coração do homem, conforme 2 Coríntios 5, verso 17. Há uma nova criatura que tem que ser gerado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, quando a pessoa tem medo de se portar como cristão, de se vestir como cristão, de andar como cristão, aí prova que não é filho. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como que você vai andar de qualquer maneira quando você é filho? Você vai ser como Ele. Esse novo nascimento te dá direito a essa filiação. O novo nascimento te dá direito à vida eterna. Jesus respondeu e disse-lhe, São João 3, verso 3: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Tem que ser uma nova criatura. Tem que deixar as coisas mundanas de lado. Ou você não está do lado de Deus. Ou você é ou você não é. Ou você realmente é um filho, ou você não é filho. Porque o filho faz a vontade do Pai. Jesus sempre falou no seu ministério terreno: eu só faço aquilo que meu Pai ordena.
Mas hoje inverteu os valores, hoje inverteu todas as coisas e as pessoas têm deixado de lado o conselho de Deus. E você vai ver, eu quero abordar depois de mais um hino, eu quero abordar quando em Atos capítulo 20, verso 28 fala sobre isso. Quando as pessoas deixaram o conselho de Deus, o problema vem e as pessoas começam a se afastar de Deus. Aí as cercas caem e aí os bodes entram e as ovelhas saem. Mas enquanto você estiver na proteção da palavra, você está realmente ligado com Deus? Você é uma nova criatura? Então você está certo que a tua alma está segura. Porque que adianta, diz a Bíblia, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que você possa refletir nessa noite, amado ouvinte. Como disse Pedro, que pessoa nos convencer em santo trato e piedade? Cristianismo ou uma falsificação do evangelho como está sendo hoje? Não. Deus, ele continua o mesmo. A palavra é a mesma. As pessoas podem mudar. As pessoas podem alterar o curso das coisas. Mas a palavra permanecerá sempre a mesma palavra. O que Paulo pregou, o que Pedro pregou, o que João ensinou, continua valendo. A Bíblia é o livro atual. A Bíblia é um livro que realmente está profetizando coisas que já aconteceu, coisas que estão acontecendo agora e coisas que vão acontecer ainda. Eventos modernos sendo feitos claros por profecia. Vamos ouvir mais um hino nesse momento e que você possa dar atenção à palavra. Que Deus te abençoe. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores temos aqui nesta noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver.
vez, cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Você está sintonizado na melhor. Rádio Mais Alegria, AM, Grande Florianópolis, Santa Catarina. Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu está de bronze, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo, Rua Vitor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos, quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Hoje se demoram a passar. Que a paz do Senhor seja com cada um de vós. Aqui quem vos fala é o irmão Osiel. E volto a convidar-vos, os nossos ouvintes, a participar do culto ali na rua Vitor Meirelles, número 60, no Jardim Eldorado. Se você quiser ligar para a rádio agora, neste momento, pedindo alguma oração, pedindo uma visita também, pode ligar no número 3209 4755. 3209 4755. Nós estaremos aqui atendendo e aproveitando a oportunidade que estamos falando, eu quero falar agora sobre, como o irmão Ulisses está falando sobre os filhos de Deus. Então, eu quero ler aqui em João 3:22. Aqui fala assim, ó: qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Perceba então, amado ouvinte, que aquilo que nós pedirmos, nós vamos receber. Por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos. Então não tem o que não tem como não receber. Se você crê em Jesus Cristo como teu Salvador e guarda os seus mandamentos, busca Ele, então aquilo que você pede, Deus vai te dar. Muitos pedem por vaidade, este não sabe pedir. Mas aquele que pede por necessidade e crendo em Jesus Cristo, então esse Jesus atende. Eu quero ler também em Lucas 17:11. Aqui fala dos leprosos. Não está fugindo do assunto. Aqui vai falar uma coisa muito profunda aqui. E aconteceu que indo eles a Jerusalém, passou por meio de Samaria da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e voltaram e dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrais. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Apenas uma palavra e eles já ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são,
voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra e dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Então não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Podemos ver que Jesus ele deu a cura para todos. Hoje Jesus deu a salvação para todos. Mas quem é que volta para agradecer? De 10, apenas um. Eu digo que no mundo hoje, mais de 1000 recebem as bênçãos de Jesus Cristo para que um simplesmente possa retornar. Para que um simplesmente possa voltar e agradecer a Jesus Cristo. Quero ler também em João 5. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, se somos filhos de Deus, somos nascidos de Deus, nós iremos vencer este mundo. Essa é o que Deus nos deu. Ele nos deu a sua palavra, que é a maior arma que existe no mundo hoje, é a sua palavra. E se nós guardamos a sua palavra, nós podemos vencer qualquer coisa. Então, meus irmãos, meus amados, eu quero deixar então esta pequena palavra e tão poderosa que é a palavra de Jesus Cristo convosco. Em nome de Jesus Cristo. Irmão Ulisses. Coisa boa, né, irmão Zé? Você viu aí que os mandamentos dele não são pesados, né? Então, se alguém dizer que é difícil ser cristão, que não é bem assim para servir a Deus conforme a Bíblia manda, não está certo, né? Exatamente. Porque não é pesado. É pesado para quem não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, diz a Bíblia, ele vos guiará em toda a palavra. Jesus falou que esse Espírito, ele guiaria as pessoas em toda a verdade. Que Deus abençoe o irmão Zé. Muito bom ver que é muito fácil ver as pessoas hoje encherem os templos, onde se prega prosperidade, onde se prega venha para cá, você é pobre, vai se tornar milionário, você não é nada, vai se tornar um empresário. E aí começam a barganhar com as coisas de Deus, e você vê aqueles templos lotados, aquelas pessoas ali em busca de bens materiais. Mas você vai ver que o Evangelho de Jesus Cristo é totalmente ao contrário disso. Porque diz: aonde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. E quando a pessoa tem o coração ligado somente nas coisas terrenas, ela começa a se esquecer que há uma promessa que Deus prometeu na sua palavra de arrebatamento. Há uma promessa de mudar de corpo. Há uma promessa de transformação. E quantas pessoas que só querem os bens materiais, só querem os benefícios de Jesus. É aquilo que o irmão Zé leu. Você vai ver 10 leprosos sendo curados. Somente um vindo
a receber o perdão dos seus pecados, porque você vai ver que a Bíblia fala que quando ele voltou, e Jesus falou para ele: eis que os teus pecados são perdoados. Ele alcançou muito mais que a cura somente do corpo dele. Ele alcançou também a cura da alma, que é o mais importante, porque se você perder a tua alma, você vai perder tudo. Então veja, amado ouvinte, que hoje há um evangelho falso sendo pregado por aí. E para houver uma coisa falsa, tem que haver um verdadeiro. E nós estamos aqui pregando algo que muitas vezes vai contra o conceito de hoje em dia, falar de religião, falar de igreja. Mas isso é o que nós aprendemos pelo ministério que Deus tem mandado nesta era. Um ministério profético, um ministério que veio para restaurar o que se havia sido solto ao decorrer das eras. Porque ele falou: Elias virá e restaurará todas as coisas. Estamos vivendo, amado ouvinte, na era final, na última era da igreja, na era de Laodiceia. É o tempo do fim, o tempo da mornidão, o tempo em que a Bíblia fala que a era seria morna, e porque a era é morna, vomitar-te-ei da minha boca, disse Deus. Pense nisso, amado ouvinte. Embora tantos pregadores pregando uma vida fácil, mas o evangelho continua o mesmo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para ser cristão nessa era, não é de qualquer maneira. Deus tem um eleito, Deus tem uma pessoa, um filho, uma filha que nasceu de novo, que se encontra em Romanos capítulo 8. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. Não há como o diabo te condenar, amado ouvinte, Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, os quais não nasceram da carne e nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E aí você vai ver que Romanos 8 fala sobre aqueles que são nascidos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E será que o Espírito de Deus vai te guiar a andar de qualquer maneira? Vai te guiar a fazer coisas que você poderia parar e pensar agora: isso não está certo. E a pessoa dizer: não, mas eu tenho Deus no meu coração. Não. Deus, ele está na sua palavra. E a sua palavra é verdadeira. Vamos ouvir mais um hino nesse momento. E continuaremos aqui quando são quase 15 para 1. Vamos continuar na programação, falando da palavra, falando da verdade. Temos já aqui o ouvinte Joeci Nunes, pedindo oração. Também Paula Caroline, né? Está pedindo oração. Também Everett Santos. Que Deus possa continuar vos abençoando pela live da rádio. E na live aqui, o irmão Zé está fazendo uma live também. Que Deus abençoe cada ouvinte. E aonde você estiver, que você possa ter a paz do Senhor no teu coração, as bênçãos dele. Mas o principal, ouvinte, é ter o doador das bênçãos, que é o próprio Deus no teu coração. Vamos ouvir mais uma canção e que Deus te abençoe. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra,
estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome ese momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Estoy aquí en tu lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí. Estoy aquí. Oh, oh. Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu está
Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo, Rua Victor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos: quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Hoje se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa boa, esse Deus de pacto. Esse Deus de pacto, ele fez um pacto com Abraão e sempre cumpriu o seu pacto. Deus nunca deixou a sua palavra cair por terra. Ele falou: céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sempre a palavra de Deus permanecerá. Mas muitas pessoas olham e dizem que e levam para o lado somente das bênçãos. Que as bênçãos nunca vão passar, que as promessas nunca vão passar. Mas assim como as promessas que Deus dá, pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, isso continua valendo, a Bíblia, mas também aquilo que Deus pede para nós fazermos, como obediência à sua palavra, como ele disse, aquele que quer me seguir, abandone a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ainda continua valendo. Essa palavra nunca vai deixar de valer. Esse evangelho ao qual os apóstolos pregaram, mostrando a santificação, mostrando a justificação pela fé, mostrando uma vida diária com Deus, uma vida de mortificação pelo evangelho. O próprio apóstolo Paulo diz para nós seguirmos as suas pisadas, tomar o exemplo que ele deu. Isso também continua valendo. Como anular isso? Não. Abraão andou com a palavra de Deus conforme Deus tinha prometido para ele, porque Abraão era filho. Mas é muito fácil ver as pessoas pensando que o que vale somente é a pessoa ir lá, dar seu dízimo, sua oferta e estar presente na igreja todo domingo, fazer lá sua reza. Não, não é isso que Deus quer somente. Deus quer pessoas que realmente queiram lhe honrar. Uma das reclamações que Deus teve aqui na terra, quando Jesus estava na terra, uma das coisas que ele reclamou foi isso: as pessoas honram-me somente com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja que esta reclamação o próprio Jesus fez. A pessoa está honrando somente com os lábios, mas o seu coração está longe. É algo que a pessoa está fazendo porque ela quer um benefício. Mas o que adianta o benefício somente natural, quando o principal é a alma, o principal é a salvação, é você estar bem com Deus? Veja que aqui em São João capítulo 5, no versículo 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Veja que liga com o que Paulo disse, que nós somos cartas abertas e lidas por todos os homens. Quer dizer, um filho de Deus, ele é uma carta aberta. E o que é uma carta aberta? É quando as pessoas têm como ler aquela carta. Uma carta selada está selada, você não pode abrir uma carta selada. Somente o proprietário. Mas Paulo vem e fala que nós somos cartas abertas. Que o mundo tem que ver quem eu sou. O mundo tem que ver que pessoa eu sou. Não só de palavras, mas de obras. Porque aqui, Jesus falou, as obras que eu faço testificam de mim. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui na terra testifica quem eu sou. Porque muitos estão somente de fachada. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. O que era um sepulcro? O que é um sepulcro caiado? É aquele sepulcro, você olha por fora, está bonito, está bem arrumadinho, até mármore tem. Mas dentro é uma podridão. Dentro não há um mau cheiro.
Mas que obra vai manifestar? Com o tempo aquilo vai mostrar. Mas a obra que Jesus fazia testificava dele. Que obras ele fazia? Curava as pessoas, libertava, multiplicava pão, se doou para as pessoas, ele viveu para os outros. Ele pregou o evangelho, ele teve compromisso com Deus. Mas hoje parece que muitas pessoas não querem compromisso com a palavra. E o Pai que me enviou, no verso 37, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Que coisa, né? Quando Deus envia um pregador falando a palavra, as pessoas torcem o nariz. As pessoas dizem, não, eu vou desligar o rádio. Isso aí não dá certo. Mas no versículo 39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida? Aonde está a vida? Está nele. Está em Jesus. E aonde está Jesus? Está em sua palavra. Seguir a sua palavra é realmente ter vida. Eu estava falando que eu ia abordar um pouquinho antes de nós irmos para a parte da oração. Eu estava falando que eu ia abordar aqui Atos 20. Atos capítulo 20. O versículo 28. Paulo falando aqui: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Falando aqui para os ministros, falando para os pastores, falando para os pregadores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja que Paulo estava falando aqui, no versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo, amado ouvinte, nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. E veja o que aconteceu com Paulo. O que aconteceu com Paulo? Ele foi decapitado. E antes da decapitação, porque somente acontece de um cristão partir a hora que Deus quer. Paulo pregou até o momento que Deus cumpriu o seu ministério nele. E o que Paulo fez? Ele foi preso, ele escreveu as cartas, na maioria das cartas, na prisão, por causa do evangelho. Mas veja que ele diz que eu nunca vos deixei de anunciar porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E nós aqui nessa programação, amado ouvinte, nosso objetivo aqui é anunciar todo o conselho de Deus. Sabemos que a pior praga que há hoje no mundo é essa questão de ser religioso. Os fariseus eram religiosos. Leia a Bíblia, amado ouvinte, você vai ver. Fariseus, saduceus, eram homens da lei, mas perseguiram a Jesus, que era o próprio Deus em carne. Veja que Paulo disse: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Veja, amado ouvinte, homens que estão atraindo as pessoas após eles. Eles querem ter a cena. Eles querem ser os atrativos. Ah, o pregador fulano. Ah, o pregador ciclano. O homem de Deus. E aí botam uma faixa enorme. O tal pregador estará aqui. E bem pequenininho embaixo colocam Jesus Cristo. Ó, amado ouvinte, o personagem principal tem que ser Jesus. João Batista falou
que eu diminua e que ele cresça. O verdadeiro homem de Deus, ele vai querer diminuir, ele vai querer desaparecer para que Cristo possa aparecer. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Veja que Paulo ele estava preocupado com as pessoas. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Veja, nós temos que ter esta palavra que nos alumia, amado ouvinte. O nosso desejo é passar isso para você. Deus tem uma mensagem que está retumbando sobre a terra hoje. A voz que está sendo ecoada é uma mensagem que está cortando o mundo inteiro hoje. Uma mensagem para trazer o coração do eleito de volta à fé dos apóstolos, no batismo correto, na maneira de viver corretamente, na maneira que Deus tem preparado para os seus filhos. A ceia correta, a ceia com pão asmo, que fala do quê? Do corpo de Cristo que não tinha pecado. Como que você vai tomar uma ceia com pão de padaria, com pão com fermento, tipificando o pecado? O corpo de Cristo não tinha pecado, amado ouvinte. Com suco de uva, com açúcar. O sangue de Jesus Cristo não tinha doença. Era um sangue perfeito. E ali está o vinho puro para mostrar essa purificação, essa pureza do sangue de Cristo. E o lava-pés após a ceia, que para muitos é algo, não, isso não é. Mas leia São João capítulo 12, ou o capítulo 13, verso 12. Tudo está na Bíblia, amado ouvinte. Se é que quero entrar no céu, eu quero entrar no céu, eu tenho que andar pela Bíblia. Vamos ouvir mais uma canção, e logo após estaremos então orando por vocês, por aqueles que pediram oração. E você ficará então no decorrer dos últimos 20 minutos ouvindo uma pregação pelo pastor Edival, o pastor que é responsável por essa programação. Que Deus abençoe. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, no deserto és recanto de paz, tu que reinas acima da morte,
És o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala a criança que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas. No deserto, ó Deus, és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho, oh, és o brilho, és o brilho no olhar de Jesus. Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Venha o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer.
Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando são 1h08, que Deus possa continuar abençoando a cada um. Quero dizer que foi uma satisfação poder, mais uma vez, compartilhar das bênçãos de Deus. E quero estar agora orando por Joeci Nunes, né? Que está pedindo oração por si, por sua família. Também pela Paula Caroline. Oração pelo seu casamento. Evelyn Santos, por seu filho. E irmão Denil. Deus abençoe o irmão Denil, que está ouvindo, está na escuta, né? Deus abençoe. Deus seja contigo. Cada um que está também na live da rádio, na live do Monziel está fazendo aqui. E você possa ter a graça de Deus ao teu lado cada dia. Vamos orar, eu quero agradecer você. E sempre é um prazer estarmos fazendo esta programação. E o nosso intuito não é jamais entristecer você, jamais falar algo que possa deixar você magoado, mas queremos levar o Evangelho, que você possa aceitar realmente na totalidade do Evangelho e receber a salvação da tua alma e estar preparado para a vinda de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, o dia que o Senhor nos deu, ó Pai, a tua grandeza que foi conosco, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu, ó Deus, mais um dia com a tua proteção, ó Pai, e agora estamos adentrando num novo dia, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Abençoa esses pedidos que foram lidos aqui, Senhor, pelo Joeci, pela Paula, pela Evelyn e pelo irmão Denil, a esposa dele, Senhor. Que o Senhor possa curar, libertar e também salvar as almas, ó Deus, aqueles que estão precisando nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a tua resposta, Senhor, e que o Senhor possa fazer a obra, abençoando, ajudando o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer também o esforço, a dedicação do irmão Alessandro, que está ali na mesa de áudio. Deus abençoe ele e sua família. E assim, você vai ficar agora com a pregação do pastor Edival Pisoni. Dê a tua atenção e que Deus possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegou o momento da mensagem de Deus, no programa Encontro com a Palavra. Louvado seja o nome precioso de Jesus Cristo. Estamos levando esta mensagem de fé, de poder, do coração de Deus ao teu coração. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8 está escrito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas venha depressa se queres nos ajudar. Louvado seja o nome de Jesus. Temos esta escritura maravilhosa e nós sabemos que absolutamente Jesus Cristo é o primeiro e o último, é o Alfa e o Ômega, é o princípio, é o fim. Se Jesus, ele é Senhor, porque ele se chama Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor da tua vida, Senhor da minha vida, isto é, ele me governa, ele te governa. Ele é o nosso guia, que nos guiará em toda a verdade. Atos capítulo 2 e o versículo 36 está escrito: Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eis aqui então o Senhor Jesus Cristo. Este nome tão poderoso, este nome tão tremendo, que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, e no versículo 9, 10 e 11, ele chegou a dizer: porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui estamos com o nome mais poderoso que há na face da terra, o nome maior, Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28 e o versículo 15 a seguir, ele chegou a dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Este Jesus, que veio na forma de Espírito Santo, acompanhando a igreja de Atos dos Apóstolos em diante, porque vocês sabem que Jesus Cristo, o grande Deus, ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. E então ele foi e está na intercessão, na mediação, e o Espírito de Deus, que não era outro senão o próprio Deus que habitava em Cristo, desceu no dia de Pentecoste e ali ele se repartiu na igreja. Deus, em forma humana, ele era limitado, somente poderia estar em Cafarnaum, mas não poderia estar em Betfagé, não poderia estar na Galileia, não podia estar em Filipos, não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, quando ele estava no corpo físico. Mas no espírito ele é sem precedente, uma coisa que não se pode limitar, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é infinito. E Jeremias 23 e 24 diz que ninguém pode se esconder de Deus, porque Deus não é Deus de longe, ele é um Deus de perto. E não adianta ninguém se esconder dele. Este Deus, que era sobre todos no Velho Testamento, na forma do grande Espírito de Deus, numa coluna de fogo no deserto, também naquela nuvem durante o dia, sobre a tenda da congregação, ele era sobre todos, mas entre todos, ele estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo, fazendo então o trabalho, a função de Filho de Deus, que veio morrer na cruz do Calvário. Deus, como Espírito, não podia morrer, ele teve que fazer um corpo, teve que gerar um corpo num ventre, para vir e habitar neste corpo, e o corpo sofrer o dano do pecado, a causa do pecado, porque o nosso primeiro Adão, que caiu, Deus teve que então levantar um segundo Adão, para restaurar a queda do primeiro Adão. Então em Apocalipse nos diz plenamente que Jesus é, o que era e o que há de vir. O que era, ora, o que era no passado, o que é no presente, o que há de vir é o mesmo, não é outro, senão Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Então, ele é o alfa e o ômega, que significa que ele é o A e o Z. Sim, ele é o tudo. Aleluia! Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se Deus entre todos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas em todos, na forma do Espírito Santo, ele mesmo encontrou com Saulo de Tarso no caminho de Damasco, na forma do Espírito Santo, derrubando ele em Atos capítulo 9 do cavalo. Ele apareceu na forma de uma luz sobrenatural, que excedia a luz do meio-dia. Não, ali não era uma terceira pessoa. Paulo perguntou, Saulo dizendo: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, quem tu persegues. Não era uma terceira pessoa, não. Era o Espírito de Deus manifestando-se ali, mas não era outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo na forma de Espírito Santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales é o Espírito Santo, ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Agora, esta verdade tem sido tão pervertida que se necessita de uma revelação para se ver a verdade da deidade. Sim, e você tem que buscar em humildade de coração, e você receberá, e então poderá ver Jesus como a imagem expressa de Deus, não como uma segunda pessoa, mas Jesus
como sendo o homem perfeito de Deus e o Deus perfeito dos homens, a semente da mulher concebida pelo próprio Deus. Sim, Deus criou no ventre de Maria tanto o óvulo quanto o germe sanguíneo, sendo Jesus, portanto, todo de Deus, sem nenhuma mistura humana, e Maria foi somente uma incubadora humana que Deus usou. Sim, o grande arquiteto de Deus. Aquele grande arquiteto construiu para si mesmo um corpo. Ele não teve que pedir emprestado a alguém, a nenhuma mulher ou a nenhum homem. Deus construiu para si mesmo uma casa chamada Jesus, e nela habitou em plenitude. Colossenses 2,9, você pode encontrar isto. Agora, em meio a tanta confusão religiosa, ao se deparar com a verdade, é muito natural que algumas indagações surjam na mente daqueles que realmente anseiam pela verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é sabendo disso que nós propomos a lhe ajudar através deste programa de fé e de poder e de esclarecimento bíblico. Você poderia pensar e dizer: eu entendo agora a relação entre Mateus 28 e 19, quando Jesus Cristo pediu para batizar nos títulos ali, eu te peço para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também em Atos 2,38, quando Pedro disse que é para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você entende isto? Que Jesus estava pedindo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome. Não estava pedindo para repetir os títulos, mas pedindo o nome. Então, você me indagaria dizendo: mas pastor, como se explica Apocalipse capítulo 14, versículo 1, onde se lê: e que em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai? Observe na Bíblia, ouvinte, e veja que ele nasceu o Cristo. No entanto, qual foi o nome que o anjo anunciou? Jesus, quando nasceu, nasceu o Cristo. Mas qual foi o nome que foi dado a Jesus? E chamou o seu nome Jesus. Mateus 1:21. O anjo não disse que ele chamaria Jesus Cristo, pois o nome que lhe foi dado aqui entre os homens foi Jesus. Agora, há muitas pessoas hoje no mundo que se chamam Jesus, porém somente há um que foi nascido, o Cristo, e este foi o Senhor Jesus Cristo. Vê você o nome dele e o de seu pai? Em Mateus 1:18 e 1:21 e João 4:24, você conclui que Deus é Espírito e que o Pai de Jesus é o Espírito Santo, e o Pai estava nele. Assim sendo, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, Jesus Cristo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto. Por quê? Ali está o nome dele e do seu Pai. Não é que há um Pai distinto e um Filho distinto, porque o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Sim, não há confusão nisto. Então, qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Senhor, Pai. Jesus, Filho. Espírito Santo, Cristo. Então, Pai é Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Senhor, Jesus, Cristo. Por isso que Pedro usou o nome do Senhor Jesus Cristo para batizar as pessoas. É aquele que era o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E quem não conhece o nome do seu Pai? Então, e que em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu Pai. Apocalipse 14:1. Nas testas. Bom, você vai dizer escrito nas testas? Não, quer dizer na mente. A marca também que você entende na Bíblia, quando é a marca da besta, a marca da besta também é um sinal marcado na mão ou na testa, mas não vai ser marcado com ferro quente na testa, nem escrito 666 na testa, não. Está na sua mente. Sim, a marca da besta também não é um sinal de tinta na testa, mas é uma marca na mente. E isto na mente da pessoa. Leia Ezequiel 19:4, Ezequiel 9:4, digo, este sinal, também ali em Ezequiel 9:4, é o sinal e é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Nós nunca, alguém pode perguntar e dizer para você: bom, eles não creem que há um Espírito Santo, eles não creem que há um Pai. Não, isto está errado.
Nós cremos que Deus manifestou-se como Pai, mas o mesmo Deus manifestou-se como Filho, e o mesmo Deus manifestou-se como Espírito Santo. Ele teve 3 manifestações, mas não 3 pessoas distintas. Isto é inescriturístico. Por isso que nós combatemos a Trindade, e ela não é bíblica, porque a palavra Trindade quer dizer divindade tríplice nas religiões pagãs, e também quer dizer 3 pessoas distintas. Bom, você então me perguntaria, mas pastor, como se explica então São João 15:26, onde diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Pois bem, vamos começar por aqui então. Espírito de verdade. Perguntamos, Espírito é pessoa? A Bíblia diz que não. Em Lucas 24:39, Jesus disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos. Como vedes que eu tenho? Espírito não é pessoa. Agora, para melhor esclarecer, vamos perguntar: quem é o Pai de Jesus? A própria Bíblia tem resposta para as perguntas bíblicas. Você crê assim, amigo? Amém? Achou-se então ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1:18. Aquele de quem a mulher concebe é logicamente o pai da criança, certo? Então, se Maria concebeu do Espírito Santo, conforme Mateus 1:18, está claro que o pai de Jesus é o Espírito Santo. E se você crê que existe um outro além do Espírito Santo, que é chamado pai de Jesus, você vai fazer uma confusão e dizer que Jesus teve 2 pais. Viu? Como você desenquadra toda a Bíblia? Como você faz com que a Bíblia daí se contradiza? Mas, que é isso? Então, que Espírito é esse? Esse Espírito é Deus. Este Espírito Santo, que foi o Pai de Jesus, é o próprio Deus. Em São João 4:24, a Bíblia diz, e Jesus mesmo falou, porque Deus é Espírito. O Espírito Santo veio no Pentecoste, ouvinte, e se repartiu em cada um, para que pudesse cumprir o que disse Jesus. Agora eu vou te perguntar, o Espírito Santo, e a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles. Agora você me diria, será que foram 120 Espíritos Santo que veio sobre cada pessoa? Não, o mesmo Espírito Santo se repartiu entre 120 irmãos no dia de Pentecoste. Quando a Bíblia fala em Apocalipse também sobre os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, os 7 Espíritos de Deus são 7 deuses? Não, de maneira nenhuma. É que há um só Deus que se manifesta de quantas maneiras Ele quer. Você me diria, então pastor, me explica então como é que pode Jesus sendo batizado na água no Jordão, e ali Jesus foi batizado, a pombinha desceu sobre ele, e aquele era o Espírito Santo, e o Pai falou dizendo: este é o meu Filho amado. Mas claro, ouvinte, isto não tem confusão nenhuma. Eu te pergunto, o Espírito Santo é uma pombinha? É claro que não é, mas é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Como o Espírito Santo se manifesta em uma língua de fogo, o Espírito Santo se manifesta em um vento veemente e impetuoso. Sim, aquela voz que disse: este é o meu Filho amado, não é outro senão o próprio Espírito Santo que gerou o corpo chamado Jesus. Sim, porque Deus é Espírito e Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode se manifestar como uma pombinha, como um vento, como também pode estar falando lá na China. Ele se manifesta como um vento veemente aqui no Brasil, como também se manifesta em línguas estranhas no Japão, porque Ele é Deus, mas Ele tem um corpo chamado Jesus Cristo. Aleluia! Sim. Mas então, naquele dia, em João 14:20, está escrito: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vejam bem, o Deus Todo-Poderoso tem vindo como Espírito para encher sua verdadeira igreja. Vê você? Onde estão, pois, as 3 pessoas? Essa doutrina da Trindade foi elaborada, sabe quando? No ano 325, depois de Cristo, sob o Papa São Silvestre, e confirmada como dogma no ano 381 depois de Cristo pelo Papa São Damaso. Sim,
Onde a Bíblia cita o nome Trindade? Onde? Se isto fosse de Deus, estaria em sua palavra, ouvinte. A doutrina da Trindade foi elaborada no ano 325 sobre o Papa São Silvestre e confirmada como dogma no ano 381 depois de Cristo pelo Papa São Damaso. Sim, não há menção nenhuma na era apostólica desta doutrina de três pessoas e da doutrina da Trindade. Então, nós podemos então concluir, contudo alguém ainda pode dizer assim, bem, mas o próprio Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também, São João 5,17. Isso não quer dizer duas pessoas, o Pai, Espírito, estava trabalhando através do Filho, corpo. Sim, meu Pai trabalha até agora e eu também, mas claro, o Pai de Jesus, o Espírito Santo, estava trabalhando no corpo chamado Jesus. O Filho é quem estava fazendo a obra do Pai. Importa fazer a vontade daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Estava ali o Espírito realizando a obra através da carne chamada Jesus. O Espírito, Deus em Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Igreja Tabernáculo do Deus Vivo apresentou o programa Encontro com a Palavra. Uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Direção, pastor Edival Pisoni. Apresentação, irmão Ulisses Hidalgo. Está movendo